Olá, bom dia. Tudo bem, queridas? Estamos começando mais um Cá Entre Nós, 29º Cá Entre Nós. Meu Deus do céu. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Aline, Juju Longaray, minha querida. Bom dia, que bom ter vocês aqui. Bom dia, Rô. Pode botar aí para nós, Rô. O título de hoje é A Mesa Está Pronta. Pode colocar aí, eu quero começar já. Bom dia, Michele Braz, Marielle, Alana. Bom dia, queridas. Bom dia, bom dia. Eu quero começar lendo um versículo para vocês, só para vocês se inspirarem, tá bom? Bom dia para quem está chegando. Oi, oi. Oi, Marielle. Olha aí, a Michele tá com a Ângela, ouvindo. Bom dia, Ângela, queridona. Deixa eu pegar aqui o título. Vamos marcar, fixar. Obrigada, Rô. Ouve esse versículo com teu coração aberto, cheio de amor. Bom dia, Luísa. Eu quero começar só para inspirar todas nós. Livro de Cantares, capítulo 2. Mas não é o que vocês estão pensando. Capítulo 2, versículos 13 e 4. Bom dia, Bárbara Maciel, Lisandra, Lubiac, minha queridona. Tia Veraci, beijo, tia Veraci. Quero ler para vocês antes de nós começarmos, tá? Bom dia, Fran. Olha só o que diz em Cantares 2, 3 e 4. É a Sulamita, a noiva, falando sobre o noivo, falando para ele. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Que coisa linda! Só pra gente começar bem o dia. Bom dia, Thaisa, queridona. Olha só, eu preciso trazer para vocês esses versículos porque ele fala muito desse nosso amor pelo Senhor Jesus. Bom dia, Nath, Patrícia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Suzana. Seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Olha só, a Sulamita está falando sobre esse noivo, está falando sobre o amor dela por esse Jesus maravilhoso. E a macieira, entre o bosque, está falando de um diferencial. A gente não encontra normalmente num bosque. Um bosque é diferente de um pomar. É difícil nós encontrarmos uma árvore frutífera dentro de um bosque, mas foi o que ela encontrou. Como a macieira entre as árvores do bosque fala num diferencial. Assim é o meu amado entre os filhos, entre os demais. E aí ela diz, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Debaixo da sombra do Senhor Jesus, ou seja, uma sombra fala do quê? De um refúgio, de um cuidado, de um refresco, de uma proteção. E ela diz que debaixo da sombra dele, ela se assenta. O seu fruto é doce ao meu paladar. E isso fala do fruto desse relacionamento na nossa vida. O fruto desse relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus é um fruto doce, não é um fruto amargo, não te traz peso, não te traz dor, te traz refrigério. E aí, no versículo 4, o que ela diz? Que esse noivo maravilhoso, amoroso, leva ela até onde? A sala do banquete. Está falando do pão da presença, está falando de Jesus estar conosco. Isso também fala profeticamente no momento lá das bodas, né? Do cordeiro com a sua noiva, que é toda a igreja de Jesus. Ele nos leva a essa sala de banquete e o estandarte sobre mim é o amor, ou seja, o amor é a nossa bandeira. Amém? Eu quero começar essa nossa manhã trazendo esses versículos que nos inspiram para aquilo que ele está fazendo nas nossas vidas. Tá bom? Manda aí aviãozinho para 5 pessoas, pelo menos. 6 pessoas. 10 pessoas. Manda aí, eu vi que algumas já mandaram, que algumas entraram agora.
Oi, oi, para quem entrou depois que eu comecei a falar. Bom dia, bom dia. Aperta aí no coraçãozinho e envia os teus aviõezinhos. Agora, não deixa para depois, tá bom? Quem tá me assistindo no IGTV, já faz um comentário aqui embaixo. E aproveita e vai lá, então, para quem está me assistindo no YouTube, lá no meu Instagram, @MonicaHPaz, você vai lá na minha bio e clica no Linktree e vai, então, entrar lá no meu Telegram. Eu tenho colocado todos os dias, faça chuva, faça sol, quando eu estou em Porto Alegre, quando eu estou viajando, eu deixo sempre para vocês, todas as manhãs, às vezes eu posto na madrugada, um devocional para vocês. Se tem alguém aí que tá lá no meu Telegram, me diz o que tá achando aí dos devocionais, tá bom? E fica aí a nossa dica. Comenta quem tá me assistindo no YouTube, faz um comentário aqui embaixo. Quem tá me assistindo no IGTV, coloca o comentário aí embaixo, tá bom? E vai curtindo. Isso é muito importante, gente. Dá o teu joinha, curte quem tá me assistindo ali pelo YouTube, tá bom? Joia, que bom que tá uma bênção, Letícia. Bom dia, Camila. Bom dia, Carolzinha, que entrou agora também. Bom dia, Dani Gurskas. Ó, ela disse que tá amando o Telegram. E eu tô amando fazer. Tá sendo muito, muito, muito bom pra mim. E graças a Deus, porque eu tenho recebido bons feedbacks. E eu tô vendo que tem muita gente participando. E a ideia é essa, né? Que a gente possa, inclusive ali do Telegram, poder também enviar para outras pessoas que talvez até não estejam, não tenham entrado ainda ali no meu Telegram, mas que possam ouvir, manda mensagem através de WhatsApp, depois convida a pessoa para estar ali junto conosco no Telegram e vai ser uma benção, tá bom? Eu preciso dizer para vocês como me fez falta não estar com vocês. Olha aí, a Bárbara Maciel dizendo que ama os devocionais do Telegram. Ai, que coisa boa, fico muito feliz. A Tia Veraci também, que coisa mais boa. Isso enche meu coração de alegria. Porque eu não posso estar fazendo essas coisas simplesmente porque eu tenho prazer em fazer isso. Eu preciso fazer isso com um propósito, né? E o propósito é alcançar vocês, é poder compartilhar coisas que muitas vezes, esses dias eu postei alguma coisa ali, acho que foi na semana passada, e eu ainda disse assim, olha, eu não sei se eu me fiz muito claro, mas eu estou trazendo para vocês aquilo que eu estou sendo ministrada nesse momento. Eu tenho dentro da minha chamada uma necessidade de compartilhar, de ensinar aquilo que eu tenho recebido. Então, tudo aquilo que o Senhor vai me ensinando, eu assim que eu consigo organizar um pouquinho melhor, eu já procuro compartilhar. Isso faz parte do propósito de Deus na minha vida. Tá bom, queridas? E eu preciso dizer como me fez falta na semana passada de estar aqui com vocês diretamente, tendo essa interação. Como eu estava de aniversário de casamento, nós fizemos 25 anos de casado no dia 6 de outubro, nós estávamos celebrando, comemoramos isso, e pastor é brincadeira, né? Pastor, quando sai para descansar, vai para onde? Igrejinha. Pode isso, gente? Nós fomos para a igrejinha, no Hotel Fazenda, e foi delicioso, mas a gente ria, né? De que não é possível. Até quando a gente sai, a gente tem que ir para a igrejinha. Foi uma delícia, passamos 3 dias lá, foi muito revigorante. Como eu não sabia como é que seria a internet lá, eu resolvi gravar antes. Gravei um dia antes, aliás, gravei no dia mesmo, no dia 6, que era terça-feira, em casa, antes de sair. Gente, deu um monte de coisa errada para quem assistiu, e eu vi que muita gente assistiu lá no YouTube. Deu problema no meu celular, eu tive que fazer um recorte e cola, depois reunir tudo, mas fiz. Com muita luta, mas fiz. Fomos para a viagem. Chegou na quarta-feira, eu tinha prometido para vocês e fiz de tudo, gurias, para que 10 horas estivesse postado. Então, 9 horas eu comecei. Não, eu já tinha mais ou menos. Jurava que sabia como fazer isso. Comecei a organizar 9 horas. Não, vou deixar antecipado, vou deixar só ali pronto para quando for 10 horas, só dou o clique, tá tudo certo. Era 10 para as 10, era 10 horas, era 10h10. 10h30 eu consegui postar e não foi no IGTV. Porque quem disse que eu conseguia postar 43 minutos no IGTV depois? Eu consigo fazer isso porque eu tô fazendo uma live já dentro do Instagram. Agora, se eu fizer uma gravação fora, não sabia disso, eu não tenho como botar tantos minutos ali.
Enfim, deu tudo certo, mas eu não consegui deixar gravado no IGTV. Quem não viu semana passada, assiste lá no meu YouTube, Pastora Mônica Paz, e deu tudo certo. Mas independente de todas essas confusões, o mais importante que eu queria dizer para vocês é que eu senti muita falta de estar nessa interação. Eu pensei assim, pá, vai ficar muito mais tranquilo, não vou ficar nervosa, não vai, né? Sempre me dá assim um friozinho na barriga. Vou fazer tudo antes, muito mais tranquilo. Depois eu só coloco lá. Não curti muito, tá? Não curti muito. Apesar de a gente dar um friozinho na barriga na hora que a gente entra aqui, de às vezes dar problema na internet, nos barulhos que acontecem na volta. Mesmo assim, vale a pena pela interação com vocês. Então, eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Nós estamos finalizando hoje, é o último, nós vamos fazer um fechamento a respeito desse livro maravilhoso, tá? Que eu ganhei da Janda. Não sei se a Janda entrou aí, que eu não vi. Tô vendo agora a Etinha, que entrou agora. A Tatá, que entrou agora. Bom dia. Esse livro tem sido transformador na minha vida, na minha família, e eu sei que na vida de muitas de vocês. É um livro da Dev Titus, que se chama Experiência da Mesa, o segredo de criar relacionamentos profundos. Tem sido transformador. Tá aí a Janda. Bom dia, Janda. Bom dia, Dona Conceição, mãe da Janda. Eu sei que a Janda tá lá com a mãe dela, que hoje é aniversário da Dona Conceição. Beijo pra ti, Dona Janda, Deus te abençoe. Eu sei que a Janda preparou uma mesa de princesa para essa mãe hoje da manhã. Senti assim um orgulho santo de estar acompanhando a Janda. Um pouco ela me ensina, um pouco eu ensino ela. A gente tem trocado muita coisa, foi ela que me deu esse livro. Então a gente tá junto nessa conquista, né, Jandinha? Uma alegria. Queridas, eu quero então fazer um fechamento a respeito disso, depois dessa longa introdução que nós fizemos aqui, mas eu precisava dizer para vocês da minha alegria, da alegria que eu tenho realmente de poder estar aqui ao vivo e a cores. Gente, esses dias no culto, ao vivo, até um copo eu quebrei no meio do culto. Empolgada, já botei uma mão assim, que eu não consigo falar sem as mãos, já foi copo pro chão. Quem faz ao vivo é isso, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que toda essa emoção envolvida quando a gente faz ao vivo, ela deixa tudo mais colorido. Bom dia, Simone, minha mana querida, seja bem-vinda. Rejane Madeira, que honra te ter aqui, querida, amiga de longa data. Seja muito bem-vinda. Queridas, nós vamos fazer um fechamento hoje desse tema. Vão cumprimentando, vão dando um oi para mim, para quem tá chegando depois que eu começo aqui, porque quando eu engato, às vezes eu não consigo ver quem tá chegando. Antes de começar, última vez que eu vou dizer, gurias, quem não mandou aviãozinho, manda agora. Tem gente que tá sempre conosco aqui que não chegou ainda. Dá uma lembradinha, né? Como a gente deu essa quebradinha na semana passada, não estive ao vivo aqui, às vezes a gente pode se passar, mas tem gente que é super fiel e toda quarta-feira às 10 horas tá aqui comigo, não chegou ainda. Então, por favor, me ajudem, mandem esses aviõezinhos e lembrem as meninas. Eu queria começar essa live de fechamento a respeito desse tema, falando um pouquinho mais sobre comunicação e tudo que envolve esse momento que nós realmente investimos na organização, que não diz respeito somente às coisas práticas, mas à nossa intenção, quando nós falamos de uma organização de uma mesa, né? Semana passada, em especial, eu falei muito sobre intencionalidade. Então, muito mais do que nós simplesmente organizarmos uma mesa e fazermos aquilo de uma forma talvez burocrática, porque sabe que é bom, que é necessário para a família, e a gente precisa ter leveza nesse momento e saber que tudo, a forma como nós nos dedicamos para esse momento, ela precisa ter uma intencionalidade. E por que eu frisei tanto isso na semana passada? Porque às vezes, eu digo isso por experiência própria, desde o primeiro dia desde a primeira live que eu fiz sobre esse tema, eu disse, eu não estou aqui numa posição de uma expert no assunto. Eu estou aqui, talvez muitas de vocês pudessem me dar aula sobre isso, mas eu estou aqui justamente como uma aprendiz, uma pessoa que está sendo ministrada a respeito desse princípio.
e compartilhando com vocês disso. Então, muitas vezes na prática, nessa pequena prática dos últimos meses que eu tenho colocado isso em prática na nossa vida aqui em casa, o que eu percebi? Que às vezes a gente faz, se dedica e no meio do caminho, por conta de um tropeço e descuidando do nosso comportamento, do nosso coração, nós acabamos permitindo que algumas irritações, algumas frustrações, porque a gente veio cheio de intenção boa para aquele momento e as coisas não fluem da maneira que a gente pensa e a gente se atropela. E aí, rapidamente, a gente troca a nossa boa intenção por um prato de lentilha. Ou seja, a gente já acaba também se frustrando e já senta na mesa com a cara emburrada e aí muita coisa se perde. É um treinamento para a nossa alma? Sim! É a intenção do Senhor trabalhar tanto através de nós, mas inicialmente, primeiramente conosco? Sim, com certeza. Então, o que eu quero te dizer? Cuida a respeito disso, que essa intencionalidade esteja sempre na tua mente e no teu coração. Tá certo? Não deixa que isso venha, que qualquer tropeço venha roubar a alegria no teu coração para esse momento. Mas que do começo ao fim haja intencionalidade, que é o quê? Ser um espaço de restauração, ser um espaço de renovo, ser um espaço onde o pão da presença, o próprio Senhor Jesus, seja honrado nas relações, nos olhares, em tudo aquilo que está ali em cima. Então nós estamos começando a falar nesse momento sobre o que essa mesa comunica. E por isso eu estou trazendo novamente a questão da intencionalidade, certo? Por exemplo, o que a tua mesa, e eu quero trazer essa pergunta como reflexão para todas que me ouvem nesse momento, o que a mesa que tu preparas comunica para a pessoa que tu está recebendo? E aqui eu estou falando, quem é que nós recebemos na mesa? Em primeiro lugar, nós recebemos o pão da presença. Ponto final. Poderia bastar nisso. E nesse sentido, eu preparo um café da manhã para eu tomar sozinha, se eu moro sozinha, se eu estou sozinha naquele momento, eu e Jesus. E tá tudo certo. Lindo, maravilhoso. Pode ser uma questão assim, ou pode ser na intenção de a gente servir a nossa família, ou pode ser recebendo pessoas que são preciosas, valiosas, que nós queremos honrar na nossa mesa, ou justamente, nós vamos falar um pouco sobre isso, pessoas que são mais distantes de nós, mas nós queremos trazer mais para perto. Independente das pessoas que estão na mesa, a questão é o que você está comunicando quando você põe a mesa. E o que comunica todos os detalhes dessa mesa. O que comunica as peças a maneira que ela foi arrumada, o que comunica as peças que foram escolhidas para colocar sobre ela, o que comunica naquilo que nós escolhemos servir à mesa, e aí eu estou falando da refeição realmente, ou como isso é servido à mesa. Vem simplesmente uma panela com uma colher dentro, ou ela vem servida em algum outro espaço. E eu não estou condenando aqui, muitas vezes eu coloco ainda a panela, a mesa, né, na pressa, mas que a gente possa pensar isso, especialmente em momentos que a gente considera especial. Outra coisa que comunica valor é a questão nutricional. Quando nós cuidamos da alimentação da nossa família, nós também estamos honrando. Então, o valor nutricional dessa comida, dessa refeição, ela também comunica algo. Assim como todos os conteúdos ocultos, escondidos, não explícitos, talvez até velados, mas que são comunicados, né? Na maneira que a gente trata aquele momento, no momento de escuta do outro, no momento de dar a palavra para outra pessoa falar e não ficar com o microfone durante toda a refeição. Enfim, os assuntos escolhidos, os assuntos abordados, todos os detalhes daquilo que a gente escolhe estar naquele momento conosco ou não estar conosco, tudo isso é comunicação. Sim ou não? Tudo isso comunica e a gente precisa estar atentos a isso. Então, esse momento da mesa é um espaço. Bom dia, Adri, bom dia, Morgana, que chegaram depois, sejam bem-vindas. Esse espaço da mesa também fala, então, daquilo que o quê? De um momento de passagem, né? E essa passagem vai dizer respeito tanto de um prato, de um jarro, de uma comida, de uma salada, de sei lá,
do galheteiro que está sobre a mesa, mas fala também de um momento de passagem de uma herança que nós queremos deixar para a próxima geração. E eu quero aqui fazer um parênteses a respeito daquilo que nós já conversamos na semana passada, especialmente para aquelas que não puderam estar conosco semana passada. Só eu falei um pouquinho sobre isso e eu quero lembrá-las. Bom dia, Zica! Bom dia, seja bem-vinda. Olha só, eu quero lembrá-las do que diz lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que vimos na semana passada. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000, eu disse 1000, gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Ou seja, aí eu falei um pouco sobre isso semana passada, né? Que eu não sei dos teus antepassados e de como você chegou até essa revelação aqui. Mas independente se você já é fruto de bênção, fruto de antepassados que passaram para ti realmente a bênção de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e também esse princípio de restauração, de resgate que a mesa representa, não é o resgate, mas representa, traz à nossa consciência esse resgate, independente de você ter recebido essa bênção dos teus antepassados ou ter sido você a pessoa de corte de todo engano, de toda a maldição do passado. Talvez você não tenha recebido essa bênção dos antepassados, mas tenha sido a pessoa que escolheu conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que independente disso, se você teve uma experiência e você foi a linha de corte, você na sua vida, na sua individualidade, conheceu esse amor e vivenciou essa bênção, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, então essa bênção que está sobre ti acompanhará até 1000 gerações. E que, claro, nos seus filhos, na sua individualidade, na individualidade desses filhos, eles confirmando e tomando uma decisão que é individual, precisamos marcar isso, é uma decisão individual, que eles, na sua individualidade, decidem crer nesse Deus, viver esse amor, então essas 1000 gerações no filho é renovado novamente. Então, não seja em hipótese nenhuma você a pessoa de rompimento dessa bênção se você vem de uma linhagem. E se você não vem dessa linhagem, seja você a pessoa de corte dessa maldição, desse período de engano, e que a partir de você, as gerações vindouras, então, recebam essa bênção, essa influência, para que esse amor e toda a bênção de Deus possa ser passada adiante. E a mesa, o passar de pratos, o passar de mão em mãos, também deve nos lembrar que todas as coisas, inclusive o valor da família, inclusive o valor do respeito, inclusive o valor de agora eu estou falando, mas eu vou me calar para ouvir o outro, das conversas que acontecem à mesa, todos esses valores então são passados nesse tempo. E para a gente não esquecer que isso é uma vida constante, uma decisão, Deuteronômio, então, no capítulo anterior, o capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 9, diz o seguinte, só relembrando, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. E tem um lugar melhor do que a mesa, que são todos os dias? Pelo menos é assim que se espera. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, como na mesa. Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando estiver levantando, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ou seja, leva contigo sempre. E por isso que a mesa é um excelente lugar de nós vivermos isso. Então, nessa finalização desse livro, eu disse que ia ser a última vez, mas eu vou desdizer o que eu falei e vou lembrar. De novo, queridas, aviãozinho. O que eu estou fazendo aqui, vocês multiplicam. Vocês
auxiliam não somente a mim, auxiliam principalmente ao Senhor Jesus. Então, aqueles que estão me ouvindo no YouTube, pode se inscrever, pode curtir. Quem está me vendo no GTV, faz um comentário. E quem está aqui ao vivo, clica no aviãozinho e chama mais gente. Tá bom, queridas? Olha só, nessa parte final do livro, a Dev fala então sobre essa questão da comunicação, que na verdade é uma constante que ela fala em todo o livro, e ela traz uma conotação importante a respeito da restauração. E ela dá alguns exemplos próprios da casa dela, da família dela, de vivências que eles tiveram a respeito de restauração de relacionamento propriamente dito. E aqui, desde já, eu quero dizer, a mesa e a proposta que nós trazemos a partir da mesa, eu digo cada uma de nós, quando prepara uma mesa na sua casa, seja para sua família, seja para pessoas de fora, isso não substitui uma palavra de arrependimento, um pedido de perdão, tá bom, gente? Mas é uma proposta e é uma baita ferramenta para que essas coisas se concretizem. Olha o que a Jaqueline Teixeira está colocando aqui. Eu comecei a ver as lives através de um aviãozinho que recebi. Obrigada, Jaqueline. Tá vendo, gente? Tá vendo? Quando eu receber o meu galardão lá no céu, vocês vão receber galardão também por parte disso. Porque todos aqueles que são participantes da multiplicação dessa obra têm a sua recompensa e têm o seu galardão. Não somente na eternidade, mas aqui mesmo. Obrigada, Jaqueline, por lembrar a todas nós disso. Então, dentro desse contexto de restauração, ela fala, por exemplo, eu finalizei a live da semana passada falando disso, eu amo aquela passagem onde nós vemos a situação de Pedro. Depois da morte de Jesus, Pedro se dá conta que aquilo que Jesus antecipou para ele, que ele não acreditou no primeiro momento, realmente aconteceu, que ele iria negar Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes, realmente. O galo cantou. Jesus estava então na cruz, morreu, ressuscitou. Pedro não sabia disso ainda. E Jesus promove um encontro de restauração com Pedro. Então, só lembrando, eles estão pescando, pescaram a noite toda, não conseguiram pescar nada. Jesus aparece da praia, e aí, pescaram alguma coisa? Não. Joga então as redes para o lado direito. Eles pescam 153, se não me engano, grandes peixes, quase não conseguem levar tudo de volta para a praia. Pedro não consegue esperar o barco voltar para a praia. Quando identifica que é Jesus que está lá, ele veste a sua roupa que ele tinha tirado, cai na água e sai nadando, enquanto os outros estão lá puxando o barco com todos aqueles peixes. E no momento que Pedro, então, tem esse encontro de Jesus, estava no plano de Jesus promover o quê? Uma restauração de Pedro. Porque Pedro foi uma peça-chave na multiplicação do evangelho depois da ascensão de Jesus. Ele precisava ser restaurado. Inclusive, esse momento que Pedro volta para as redes, para mim fala muito, né, do tempo de desistência de Pedro. Porque, na verdade, Pedro pescava quando Jesus chamou ele. E disse, Pedro, a partir de agora, tu vais ser o quê? Pescador de homens. E fica muito claro que essa nova pescaria que acontece nessa noite é uma pescaria de desistência, onde Pedro, não somente triste com a frustração de ter negado Jesus, ele simplesmente perdeu o mestre dele. Tudo que teria talvez passado na cabeça de Pedro. Será que eu me enganei? Será que eu tive enganado a respeito de tudo aquilo que eu vivi com Jesus? Então, tudo isso fez com que Pedro voltasse para a praia e voltasse às velhas práticas. Nada contra a pescaria, mas a mim, em termos de avaliação da vida de Pedro, me remete a isso. Ele volta àquelas redes, sendo que ele já tinha sido chamado não mais para aquelas redes, mas para pescar homens, ou seja, multiplicar a palavra do evangelho. Então, naquele momento de resgate, Jesus planeja uma restauração, porque Pedro estava ferido e desacreditado, sem entender tudo o que tinha acontecido. E exatamente o que Jesus promove para que aquele momento, aquela restauração acontecesse? O café da manhã. Sim ou não?
Totalmente diferente das mesas que a gente tem falado aqui, realmente. Não tinha copos bonitos, não tinha xícaras, não tinha mesa, né? Não tinha talheres, não tinha uma mesa bonita, não tinha nada disso. Tinha areia da praia. Mas eles tinham virado a noite trabalhando e Jesus estava fazendo o quê? Tinha pães ali que ele estava, né, preparando e peixes que ele tinha. E Pedro acrescentou realmente peixes que ele tinha pescado naquele momento. E o que começou a acontecer, gente? É dentro desse contexto. Jesus espera Pedro com aquele pequeno banquete, aquela pequena mesa de café da manhã. Vocês entendem que mesa não é nada muito concreto, mas era aquele momento que Jesus promoveu. E dentro desse contexto é que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus continua mexendo, preparando aquela comida. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. 3 vezes Jesus pergunta, 3 vezes Pedro responde, porque 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Restauração. Restauração. E parece que a ficha cai no coração de Pedro na 3ª vez que Jesus pergunta. Ele entendeu. E ali Jesus promove o resgate. Não é maravilhoso isso? Então assim, preciso lembrar vocês dessa passagem onde Jesus promove então essa restauração à mesa, tá? Que é muito mais do que um retângulo ou um quadrado ou um círculo onde a gente come. É muito mais do que isso, tá bom? Precisamos lembrar, a Debbie fala muito no Salmo 23 ao longo do livro e aqui no final ela faz uma análise mais apurada, tá? Puxa vida, não peguei aqui, vamos depois. Não precisa, tá, gente? Se eu tivesse com a Bíblia à mão, mas ela está sendo utilizada lá no outro lugar, não faz mal. Olha só, gente, Salmo 23 todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela traz ali daqueles 6 versículos, se não me engano, que estão ali no Salmo 23, manifestações de que Deus é esse. Vocês já vão saber onde é que nós vamos parar. Então fala de um Deus de provisão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala de um Deus de descanso, porque diz, faz-me descansar, né? Leva-me junto a águas tranquilas, guia-me mansamente até águas de descanso. Fala do Senhor, do bom pastor levar até verdes pastos, fala de descanso, fala de refrigério, fala de provisão. Águas tranquilas, guia-me mansamente, proteção e livramento quando diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Fala de proteção e livramento e fala de presença, porque a continuação do versículo é o quê? Porque tu estás comigo. Deus de presença. Vão guardando isso que eu estou trazendo. Salmo 23, naquela narrativa de Davi, está falando de um Deus de descanso, traz o descanso para a nossa vida. Um Deus de direção, um Deus de refrigério, um Deus de livramento, um Deus de proteção, um Deus de presença. Um Deus de correção, quando ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus de consolo. E aí, então, a continuação dessa narrativa, diante dessa descrição de um relacionamento, é que nós chegamos no versículo 5. Nós estamos falando de um salmo escrito pelo rei Davi, um grande guerreiro. Um homem segundo o coração de Deus e um guerreiro. E um guerreiro que era dia a dia para ele a questão do confronto diante de inimigos. E toda a história do rei Davi, nós não vamos abordar aqui agora, é uma história que em várias situações ele passou por humilhação, ele passou por descrédito, tá? Até o versículo 4, o Salmo 23 vai narrar que Deus é que esse guerreiro
serve. Que Deus é esse que esse guerreiro ama e conhece. E por conta desse relacionamento que nós vemos no versículo 1, 2, 3 e 4, é que nós podemos chegar no versículo 5, que diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou, em outras traduções, fala na presença dos meus inimigos. E, de novo, nós estamos falando de um rei guerreiro. Isso era muito da prática, né, do dia a dia dele, da missão, da função e das tarefas dele, tá bom? E a finalização, então, do versículo 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda fala de um Deus de alegria, mas eu quero principalmente tratar dessa primeira parte do versículo que fala: diante desse relacionamento construído com esse Deus, versículos 1, 2, 3 e 4, chegamos no versículo 5, que é: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu quero falar sobre isso rapidamente, porque eu particularmente vejo duas conotações nessa preparação da mesa diante dos meus inimigos. Eu imagino que a intenção de Davi ao escrever essas palavras tem muito a ver com a questão da honra que Deus concede a ele diante dos inimigos. Aqueles dos quais no passado o humilharam, lutaram e venceram sobre ele, né? Aqueles que enfim, o confrontaram, né? Trouxeram derrota sobre ele. Então eu creio que a intenção de Davi nesse versículo foi isso: Deus exaltando aquele que foi humilhado. Nós vimos já em outros momentos a história de Mefibosete, que de uma posição de desonra foi colocado por Deus junto à mesa do rei para ser honrado. Que rei era esse que honrou Mefibosete? Davi. E aqui Davi fala que isso não foi uma prática avulsa diante da honra que ele, Davi, trouxe a Mefibosete, mas que ele primeiramente experimentou isso com o próprio Deus. Então eu creio que a intenção de Davi ao escrever esse versículo foi isso: Deus me eleva mesmo diante daqueles que me humilharam. Posição de honra. Mas eu creio também, porque a palavra de Deus é atemporal, embora tenha sido usado intencionalmente por homens que viveram contextos específicos, ela é atemporal, ou seja, serve para aquele tempo, serve para o nosso tempo e servirá sempre para o futuro também. Eu acredito que há aí também uma intenção de restauração entre nós. Não vou chamar inimigos, não vou chamar adversários, mas eu vou deixar a coisa mais leve aqui para que a gente possa trazer isso ao nosso coração de uma forma mais suave, mais branda e mais vulnerável. Para que a gente não tenha resistência, porque senão vocês vão dizer: não, Mônica, mas eu não tenho inimigos na minha vida. Ok, amém? Mas a gente tem pessoas que talvez ao longo da nossa história tenham nos ferido e tenham deixado marcas ruins. Ou nós tenhamos ferido e deixado marcas ruins na vida dessas pessoas. E o que nós vemos aqui é que sim, a mesa seria uma boa oportunidade para que então esses relacionamentos fossem restaurados. E aqui eu quero deixar este desafio. Mas eu quero falar mais sobre esse desafio mais tarde. Eu quero trazer uma outra referência, que é 2 Reis, capítulo 24. O que consta lá? Olha como, gente, durante toda a nossa fala, desde o começo, nós temos uma infinidade de versículos, passagens bíblicas que respaldam essa mesa. Que nós, a partir de agora, eu tenho certeza que todas vocês nunca mais vão passar por cima, desapercebidas, a respeito das situações de mesa na Bíblia. Nós cansamos de ler passagens que nós vimos aqui e nunca tínhamos nos atentado o quanto a mesa estava sempre presente. Vocês vão ver que o Espírito Santo vai continuar lá na frente a lembrar vocês desse princípio. 2 Reis, capítulo 24, vai falar de um rei que não foi bom,
que reinou sobre Judá por 3 meses apenas era o rei Joaquim, filho do rei Jeoaquim, que também foi um rei mau aos olhos de Deus. O rei Joaquim, filho de Jeoaquim, tinha 18 anos apenas quando ele assumiu o trono, reinou por 3 meses, quando ele foi sobre Judá, tá, especificamente, e Judá então foi tomada por um rei muito mau, o rei Nabucodonosor, e todo esse exército, então, da Babilônia ataca Judá, leva cativos 10 mil homens, leva Joaquim para a prisão, leva toda a sua família, aqueles que serviam todos, deixa só as pessoas que eram qualificadas por ele como menos proveitosas para aquilo que ele queria fazer, deixa somente esses, e leva todos os demais presos, inclusive o rei Joaquim, que fica simplesmente 37 anos, 11 meses e não sei quantos dias, ou seja, quase 38 anos na prisão. E ele leva também, o rei Nabucodonosor, ele quebra todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Tá? Que tempo sombrio sobre esse povo, sobre o povo de Judá. E aí, depois de 37 anos, 11 meses e não sei quantos dias, o rei que substituiu Nabucodonosor restaura, chama de volta, tira da prisão esse rei Joaquim. E eu vou ler para vocês do capítulo 25 de 2 Reis, só o versículo 19, que diz: "E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse suas próprias roupas", imagina, 37 anos depois, "e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida." Novamente nós vemos isso. Gente, nada, nenhuma vírgula na Bíblia é sem intenção. Tudo nos ensina, tudo dita os princípios do reino de Deus para que nós vivamos a cultura do reino eterno, do reino que é dele. Então aí nós vimos o que? A honra e a dignidade de um rei restaurados novamente à mesa, junto de outro rei. E quero também lembrar vocês uma história que nem vou repassar aqui, que está lá em Lucas 15, que é o capítulo das causas perdidas, né? Para não dizer quase que impossíveis. Impossíveis não são, porque Jesus mostra o quanto há de restituição em todas elas, que é a parábola do filho pródigo. Um filho que o pai ainda em vida, então ele adianta o que lhe pertencia, pega aqueles bens, abandona esse pai, abandona a fazenda, né, onde ele morava, e vai e vive a vida dissolutamente até estar morando com os porcos e não sobrar absolutamente mais nada. Então, desse lugar de desonra, de derrota, de frustração, de miséria extrema, física, moral, emocional, de todas as ordens, ele decide então voltar. Lembrando que nesse capítulo fala a respeito dessa condição em que o filho decididamente toma a decisão. Só um pouquinho, deixa eu pegar o que é meu, porque é meu direito, eu vou antecipar o meu direito e vou gastar. Esse pai não vai atrás, esse pai aguarda o retorno. Diferente de uma outra situação que está lá em Lucas 15, que é a história que Jesus conta, a parábola das 100 ovelhas, onde uma se perdeu, olha as intenções diferentes, e porque ela se perdeu no meio do caminho, esse pastor deixa as 100 ovelhas guardadas no aprisco e vai atrás dessa uma ovelha que se perdeu. Então, esse pastor vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Esse pai, diante de um filho, sabidamente, em plena consciência, toma uma decisão equivocada, esse pai aguarda o retorno. Eu acho muito significativo, assim, eu acho importante marcar isso. Então, de uma nós falamos de um descuido, do outro nós falamos de uma intencionalidade. Bom, de qualquer maneira, esse filho pródigo, em situação de total humilhação e em arrependimento, não um arrependimento que é simplesmente um remorso, mas um arrependimento que faz ele mudar de rota. Gente, não é verdade isso que o relógio está me dizendo, né?
Eu jurava que hoje nós íamos ter tempo sobrando, mas amém. O arrependimento é aquilo que te faz mudar de rota, tá, gente? Se não é remorso. Esse filho teve uma mudança de rota. Ele estava distante e porque se arrependeu de verdade, ele retornou. Então esse pai recebe ele naquela porteira quando vê a descrição desse momento é fantástica. E quem já viveu isso de alguma forma na sua vida, eu já vivi isso, por exemplo, dentro da esfera pastoral, né? De filhos do coração que foram embora e que depois de um tempo retornaram. E, gente, essa situação de vida familiar eu não vivi e nunca vou viver em nome de Jesus, porque eu acho que é uma dor muito, muito grande, mas vivi sim em alguns momentos isso na minha vida ministerial. A dor de um filho que se distancia, que diz, olha, não quero mais, é uma dor terrível. Eu não estou aqui falando de uma pessoa que sai do ministério e vai congregar no outro ministério. Não. Isso seria muito mais fácil, né? De a gente poder administrar. A gente sente a dor do distanciamento, porque a gente tem uma relação de filiação realmente, mas a gente sabe que estão bem, né? Agora, quando, né, Juju, te amo. Quando nós temos uma situação de pessoas que saem debaixo do teu cuidado materno, porque a relação ministerial, de verdade, ela passa por isso, e a gente, como a gente diz, né, uma expressão, a gente perde para o mundo, e a pessoa se desvia, e a gente fica sabendo às vezes de longe, o estado que essa ovelha ficou, é como aquele filho pródigo. Mas quando nós recebemos aquelas pessoas de volta, gente, pensa. E é nisso que eu quero afirmar. Pensa na alegria desse pai, e isso é descrito nessa parábola de Jesus, tá? É descrito realmente como uma imagem de amor, porque esse pai enxerga o filho chegando e recebe de braços abertos. Esse pai não acusa. Esse pai não humilha, não questiona. Ele recebe porque enxerga humildade e enxerga arrependimento. Festa no céu, Lu, verdade. Recebe e acolhe. E o que o pai faz? Faz um banquete. Gente, para comemorar. E presta atenção, o pai... será que o pai nesse momento, e eu me identifico na minha situação pastoral, talvez vocês em diferentes esferas se identifiquem também, quando a gente recebe um filho de volta, a gente não sabe do futuro. A gente não tem como saber, ou não tem garantias, como esse pai também não teve, de que isso não fosse acontecer de novo, de que o distanciamento não fosse acontecer de novo. Não há garantias, mas há a celebração da vitória no presente. E eu quero deixar essa palavra para ti. Celebre o presente como esse pai celebrou. Ele celebrou o presente, ele celebrou a volta do filho. Ele não ficou questionando, filho, mas a próxima vez, bem que eu te falei. Não! Não faça isso. Receba, celebre. Olha a imagem de amor. Esse pai organizou uma celebração. Ele pediu que separassem a melhor roupa para dar para esse filho que estava mulambento, estava sujo, fedia. Mas ele deu a melhor roupa. O filho jurava que, quem sabe, né? Jurava não, ele estava na esperança de que o pai o recebesse como escravo, como servo. Já seria bastante, bem melhor do que a vida que ele estava decidindo levar. Mas o pai, não, eu não te quero de novo como meu servo. Eu não estou preocupada naquilo que tu tem para me oferecer. Eu te quero na minha mesa. Eu te quero na minha mesa. Eu te quero no meu coração. Quem já viveu isso, sabe quanto vale isso? Não estava no script, tá? Mas acontece. É uma alegria que é difícil de explicar.
vale a pena. Vale muito a pena. O Senhor é bom mesmo. O Senhor é muito bom. Graças a Deus. Então, ao invés de a gente ficar chorando, a gente celebra, né? A gente celebra, a gente faz uma grande festa. A Michelle está dizendo que os filhos de verdade sempre voltam. O apóstolo René, meu líder, ele diz o seguinte, que se não voltam é porque nunca foram filhos de fato, né? Amém. Deu para respirar? Vamos adiante então. Então, finalizando o que diz ali em Lucas 15, no 23 e no 24, que está falando dessa celebração, o pai menciona o seguinte, também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Meu Deus do céu! É demais. E ainda diz, e começaram a festa. É demais isso, né, gente? Versículos 23 e 24. Então, gente, eu não sei, eu relatei rapidamente aqui, né, as situações que eu já vivi, do ponto de vista de ter recebido pessoas de volta. Ai, Jesus. De ter recebido pessoas de volta. Mas eu confesso que eu já vivi situações do contrário, viu? Já vivi. Em que diante de uma rusga, eu fui convidada para estar à mesa dessas pessoas. Depois de anos. E foi restaurador. Não que nós tivéssemos nos desgarrado, mas havia um problema muito importante de relacionamento. Eu já tinha feito algumas tentativas de reaproximação, respeitei o não daquele momento, mas chegou um momento que Deus falou com essas pessoas. Essas pessoas nos chamaram e nos receberam como? À mesa. E um relacionamento muito lindo que tinha ficado marcado com uma dor no passado foi restaurado. E isso não tem preço. E essa é a força de um convite para estarmos à mesa. E eu quero deixar aqui então, gurias, meu Deus do céu, já foi o tempo. Eu quero deixar aqui para vocês hoje que vocês pensem a respeito dessa questão da restauração. Talvez vocês reconheçam diante de Deus algum relacionamento que precise ser consertado, que tenha ficado para trás. De novo, eu quero dizer, uma mesa não substitui um pedido de perdão quando isso é necessário, mas talvez seja um passo muito importante em direção a isso. Quem na sua vida precisa ser convidado para estar à sua mesa? Será que isso não seria uma boa estratégia? Há momentos em que simplesmente a mesa fala por si. Eu vivi há poucos dias um dia aqui em casa, onde nós vivemos um dia muito ruim da nossa vida individual e depois, por conta disso, começamos a nos arranhar uns aos outros aqui dentro. A Bruna nem estava em casa, estava no trabalho, falei com ela, ela estava diante de várias lutas lá também. Tinha alguma coisa errada. Nesse dia, eu organizei uma mesa e nós finalizamos bem o dia. Independente de tudo que tinha acontecido, nós finalizamos. Chamei meu marido, disse, vamos fazer uma mesa bem bonita e vamos ter esse tempo para finalizar esse dia na presença, nos alimentando do pão da presença que restaura, e foi fantástico. Talvez a pessoa que você precise convidar é uma pessoa que você não vê há anos, mas eu quero te incentivar, ore a respeito disso. E seja corajosa a ponto de preparar uma linda mesa para essa pessoa. Talvez você possa se esconder atrás de um monte de justificativas e argumentos para nunca fazer isso. É uma opção também. Mas eu quero te dizer que a restauração está em você ter coragem de trazer isso. Nós estamos finalizando. Eu separei um pequeno parágrafo da Dev para ler para vocês nessa finalização, que diz o seguinte, olha só, tá falando da restauração da mesa junto com filhos, mas eu quero que você possa ouvir isso tanto em relação a filhos como a outras pessoas. A mesa é o melhor lugar para expressar amor e perdão. Quando eles chegarem em sua casa, põe a mesa para eles, crie um ambiente propício para o diálogo, ouça-os sem reservas e os regenere por completo. É bem provável que você já tenha dito tudo o que precisava dizer acerca das escolhas ruins deles. Presta atenção, deixa essa ficha cair. Deixa isso para lá, pelo menos nesse momento, né, gente? Só os convide para comer e arrume a mesa como eles gostam.
acrescentando algo a mais para que se sintam especiais de verdade. Que sua conversa seja cheia de graça e que o pão da presença faça sua obra para resolver as questões que causaram divisão no passado. Presta atenção, concordar não é necessário. Aproveitem o vínculo e a união de corações em amor enquanto compartilham a refeição. Que sabedoria Deus deu para essa mulher, né? Que sabedoria. E a Dev, ela faz muitos relatos, né? E ela diz, ela finaliza, eu queria tratar um pouquinho sobre isso, não vai dar tempo, sobre hospitalidade, que ela diz que não é simplesmente receber pessoas na tua casa, mas é ter o coração aberto para essas pessoas. E ela diz que quando ela casou, ela precisou se reorganizar para isso, porque o marido dela amava receber as pessoas. Ela sempre botava um prato a mais, porque ela sabia que alguém ia chegar perto do almoço ou do jantar e ele ia convidar. Então, o prato a mais era sempre para essa pessoa de fora. E ela fala que ela, então, tinha um espaço na despensa dela só para colocar coisas rápidas. Então, uma mistura para bolo, uma mistura pronta para pudim, um molho pronto que ela não costumava usar, enfim, coisas que ela pudesse fazer rapidamente. Ela foi se ajustando à medida que ela foi, então, compreendendo esse valor. E a hospitalidade, gente, né? João 13 fala da ceia, e olha só a questão de ordem de ações no momento da ceia, que a gente já falou aqui várias vezes. Jesus faz a ceia à mesa, ele sai da mesa, lava os pés dos discípulos, numa atitude de ensino sobre servir o outro, e hospitalidade é isso, se descentrar, e volta para a mesa para ensinar sobre isso. Entendeu? Presta atenção, eu fui lá olhar, eu abri a Bíblia em João 13 vezes, a ordem era essa e era. Ele ceia a mesa, a última ceia, sai da mesa, lava os pés e na hora de explicar o que isso significa, ele volta para a mesa. Tá lá, é um detalhe. Volta à mesa e dessa mesa ele fala que o líder maior é aquele que serve. Quando nós somos hospitaleiros, que é um dos princípios bíblicos, Paulo fala, quando ele faz orientações a Timóteo, fala sobre isso, que esse líder, o líder no sentido de ser uma influência do reino na vida de outras pessoas, faz uma série de apontamentos de características e uma delas é a hospitalidade. E o que a Dev esclarece é que a hospitalidade não é receber a pessoa da sua casa apenas, mas é poder se descentrar. Eu não vou receber alguém da minha casa e vou passar a noite inteira falando da minha vida. Eu vou receber a pessoa da minha casa e vou fazer com que ela se sinta na casa dela. Eu vou transformar uma pessoa distante num amigo. Eu vou saber que a situação vai ministrar a vida dela sobre a cultura do reino, mas que a minha escuta precisa ser a do coração dessa pessoa e não necessariamente o meu relato de vida naquele momento. Entendem isso? Queridas, eu vou precisar finalizar. Amo vocês. Eu quero pedir para que nos comentários façam isso, porque eu queria ter tempo com vocês agora e não vou ter. Nos comentários, aqui no IGTV, se Deus quiser, vai ficar tudo gravado hoje, tanto no IGTV como no YouTube. Façam comentários no YouTube e no IGTV. Eu quero saber duas coisas de vocês, por favor. Para mim isso é muito importante, esse feedback. Me deem esse feedback. Aquilo que vocês já conseguiram mudar na prática de vocês, por influência da revelação desse princípio da mesa, primeira coisa, o que já mudou. E a segunda coisa, o que vocês ainda não mudaram, mas vão mudar, por decisão. Tá? Eu vou esperar e vou ler cada um dos comentários de vocês, tanto no IGTV como no YouTube. Amo vocês e quero dizer que semana que vem, não esqueci, Michele, semana que vem, no 30º Cá Entre Nós, eu vou estar com a Michele Braz aqui, conforme prometido, e nós vamos falar sobre, vamos ter uma conversa sobre inteligência emocional, sobre autossabotagem, tá? Sobre, o que mais que eu tinha colocado aqui? Sobre crenças de não merecimento, por aí. Certo? Nós acabamos esse livro maravilhoso. Quero saber o que essa revelação trouxe para a vida de vocês e semana que vem, no mesmo dia, quarta-feira, 10 horas, eu vou estar aqui com a Michele, 30º Cá Entre Nós, e nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Amo vocês, obrigada pela presença de vocês e façam os comentários. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.